Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Tarcísio Brito de Azeredo, eu sou aluno da Engenharia Geológica da UFPEL e eu vim trazer hoje um problema de mecânica geral e o nosso problema ele se baseia em centro de gravidade, ou seja, nós vamos calcular o centroide de uma figura. Como eu disse, o nosso problema ele se baseia em definir as coordenadas da figura complexa, ou seja, calcular o centroide dessa figura complexa. E o método que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo é o método da decomposição geométrica. Ou seja, a gente vai dividir essa figura complexa, que não tem um formato pré-existente, vamos dividir em figuras simples, com fórmulas e formatos já conhecidos. E as figuras que a gente pode encontrar nessa figura complexa são o retângulo, o triângulo retângulo, um semicírculo e o furo, que é a parte vazada no meio da figura. E a gente vai abordar todas as novas figuras encontradas para ter as propriedades delas e assim poder montar o cálculo para descobrir o centroide da figura. E a primeira figura é o retângulo. O retângulo, como a gente pode ver na figura inicial, na coordenada x, ele tem uma base de 120 milímetros e a altura y de 80 milímetros. Fazendo o cálculo da área, que é base vezes altura, 120 vezes 80, nós temos 9.600 milímetros quadrados. E o centroide x1, que é a metade da base, nos dá 60 milímetros. E o centroide y1, nós temos 40, que também é a metade da altura. Para o semicírculo, aí já os cálculos são diferentes. Nós começamos com o raio, que é a base tem 120 milímetros. Então, o raio é a metade da base, que nós temos 60 milímetros. A área, a fórmula é π vezes r ao quadrado, que é π vezes raio ao quadrado, dividido por 2. Isso nos dá 1.800 vezes π, que dá o valor de 5.654,87 milímetros quadrados. E o centroide x2, como ele é perfeitamente simétrico com o retângulo, então ele é 60 milímetros. E o centroide y2, aqui tem um pequeno detalhe. A fórmula normal para descobrir o centroide y de um semicírculo é 4 vezes r dividido por 3π. Mas nesse caso, a base do semicírculo ela está no andar de cima, ou seja, tem essa altura de 80 milímetros, então a gente tem que somar os 80 milímetros. E fazendo essa soma, junto com a fórmula, nós temos 105,46 milímetros. Na terceira figura, o triângulo retângulo, a gente tem a base de 120, a mesma do retângulo, e a altura de 60 milímetros. Mas aqui a gente tem que se atentar que sim, a altura vai ser 60 milímetros, porque não tem como ser uma altura negativa. Porém, aqui ela está para baixo da coordenada y, então vai ser menos 60 quando a gente for realizar o cálculo do centroide. Só um adendo. A área 3, área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. E nós temos 3.600 milímetros quadrados. E para calcular o centroide x3, como a gente tem um ângulo de 90 graus que está sobre o eixo y, o centro de gravidade ele fica 1/3 da base a partir desse eixo. Ou seja, a gente faz o cálculo de 120 dividido por 3, que tem 40 milímetros. E aí o centroide y3, como eu disse no começo, ele fica 1/3 da altura. Mas como o y está abaixo do eixo, ele pega esse sinal negativo. Daí fica menos 60 por 3, menos 20 milímetros. E a nossa última figura é o furo, né? Que a gente chama de furo. Que ele vai ser subtraído, né, quando a gente for fazer o cálculo final. A gente tem aqui na imagem mesmo, não mostra o raio, que é
essa linha menor que aponta 40 milímetros para o raio do furo. E a área do círculo, como a gente sabe a fórmula, é π vezes raio ao quadrado. E como o furo, eu acabei de dizer, ele vai ser subtraído da fórmula para calcular o centroide, então é menos πr ao quadrado, nos dando menos 5.026,55 milímetros quadrados. Como o centroide X está alinhado no meio, o nosso centroide X4 é 60 milímetros. E o centroide Y4, ele está alinhado bem em cima da linha divisória entre o retângulo e o semicírculo. E a altura da linha é de 80 milímetros. Então, 80 milímetros para o centroide Y4. E aqui, essa tabelinha, ela foi montada para facilitar a compreensão dos resultados e também para dar os novos resultados que a gente vai precisar para calcular o centroide, as coordenadas, né? Que são esses novos valores? São o cálculo da área vezes o centroide X e o centroide Y de cada figura, ou seja, a área do retângulo multiplicada pelo centroide X e a área do retângulo multiplicada pelo centroide Y. A gente faz todos esses cálculos e tem os totais aqui, que vão ser utilizados nas fórmulas. E também o total da área, somando todos e subtraindo o furo. E aqui, a parte final, o cálculo do centroide, a gente tem que para x, a fórmula é a soma das áreas multiplicadas pelo centroide x dividido pela soma da área, nos dando o valor de 54,79 milímetros. E para y, a mesma fórmula, que é a soma das áreas multiplicadas pelo centroide em y, dividido pela soma das áreas, nos dando um valor de 36,61. E para uma melhor compreensão, como aquela imagem ela não estava fácil da gente observar onde ficaria o centroide ou não, eu gerei um código Python e rodei ele no Google Colab para a gente ter uma noção de onde fica esse centroide exatamente, né? Para ter os valores exatos de onde são as coordenadas 54,79 em x e a 36,61 em y. E aqui a imagem ela nos dá a posição exata do centroide. Então essa foi a minha conclusão, esse foi o exercício que eu escolhi apresentar. E muito obrigado pela atenção. E é isso. Adeus.